Olá, turminha do Silvano, bom dia! Começamos aqui a nossa sexta-feira com a aula de ensino religioso, certo? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, onde quer que vocês estejam, certo? Nós vamos iniciar a nossa aula de ensino religioso com o livro de Provérbios, no capítulo 12, 19, que diz assim, capítulo 12, versículo 19, que diz assim: a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Nós podemos aí refletir que nós jamais devemos mentir, porque a mentira ela não vai longe, por isso que se diz a mentira tem vida curta, ou também no ditado popular, a mentira tem perna curta, porque ela não vai longe. Nós vamos ver hoje de uma história de um homem, dois homens, tá? Um homem tinha uma característica muito interessante, várias características. Ele era verdadeiro, ele adorava somente a Deus e ele era muito honesto. O nome desse homem se chamava Mordecai. O outro nome do outro homem era um homem desonesto, totalmente contrário. Desonesto, invejoso, mentiroso. E ele se chamava Ramã. Este homem, Ramã e Mordecai, eles tiveram uma história juntos, mas por conta de tudo que eles começaram a fazer, ou que eles adoravam a Deus, por conta dos seus atos, tá? Um adorava somente a Deus, o outro queria ser adorado. Mordecai, ele adorava somente a Deus. Ramã, ele queria ser adorado, tá? Então a Pro vai começar a contar a história, daqui a pouco a Pro volta para a imagem que nós começamos aqui a nossa aula, certo? Pronto. Lá na Pérsia, tá? Um país muito distante, existia um rei chamado de Assuero. Gente, naquela época, no período antigo, lá há muitos anos atrás, era muito comum as pessoas os reis fazerem capturados, pessoas que eram capturadas de guerra, fazerem de escravos, certo? E lá na Pérsia, os judeus, eles eram feitos de escravos, tá? Muitos judeus, eles foram parar lá na Pérsia, né? Muitos, né? E acabaram sendo escravos, sendo escravizados. E neste contexto da nossa história, o rei dessa época se chamava Assuero, tá? E os seus escravos eram, na grande maioria, de judeus. Só que a esposa do rei Assuero se chamava Esté. Inclusive, essa história nós encontramos no livro de Esté, do 1 até o 10. Então, Esté, ela também era judia, era do povo judeu, mas ela não era escrava porque ela era esposa do rei Assuero. Quem eram os escravos? Os judeus, tá? Mordecai, foi o que a Pro disse aqui, Mordecai, ele era um homem muito fiel. Ele era muito fiel a Deus. Ele era tão fiel a Deus que mesmo o rei dando ordem, ele preferia sempre ser fiel a Deus. Ele adorava a Deus. E Deus sempre protegeu Mordecai. E assim nós devemos ser. Nós nunca, jamais devemos de quê? Deixar de sermos fiel a Deus. Adorar a Deus, a honra somente a Deus. Olha o que aconteceu com Mordecai. Então, assim, Mordecai, ele era tão fiel a Deus, né, que ele também era fiel ao rei, mas ele não adorava o rei, tá? Por ali, no meio dos judeus, Mordecai, certa vez, ele percebeu que tinham pessoas querendo matar o rei Assuero. Ele descobriu do plano e ele foi lá e, avisou ao rei Assuero, mandou avisar, fez com que o rei Assuero soubesse de um atentado que ia ser contra a vida do rei. Ou seja, Mordecai, ele não deixou que o rei morresse, ele evitou que alguém atentasse contra o rei. O rei ficou sabendo disso, né, que alguém tinha avisado, e o rei ficou muito grato, tá? Mas teve um certo momento que o rei ficou pensando, o que é que eu faço para agradar a alguém que me fez tão bem? Aí vai entrar Ramã na história. Ramã, ele era um homem muito importante lá na Pérsia. Tinha um rei e ele era o ministro. O ministro é, hoje, por exemplo, a pessoa que auxilia o presidente, né? Onde tem rainha, que tem um primeiro-ministro, por exemplo, na Inglaterra. É ele que governa, né?
depois do rei. Primeiro o rei dá ordem e o primeiro-ministro acaba governando nos países que têm reis e rainhas, tá? Aqui no Brasil nós temos ministros, ele governa dentro da sua área, mas primeiro é o presidente e depois o ministro. Então, o ministro tem quase a mesma importância de que um rei, e lá não era diferente, de que um presidente, e lá não era diferente. Ramã, ele era o ministro, ele tomava conta de todas as coisas ali que acontecia no reino da Pérsia, onde o rei Assuero governava. O rei Assuero ordenava a todos os servos que adorasse ou que se curvasse quando Ramã passasse. Preste atenção, Ramã era o primeiro-ministro. Então, quando Ramã passava, todo mundo se prostrava diante de Ramã. Mas olha aqui o que a imagem que a Pró trouxe para vocês. Ramã, tá vendo esse homem aqui de túnica azul, né? Com algo na mão e com uma faixa aí? Ele era Ramã. Ele era muito importante no reino. Estão vendo essas pessoas que estão por aí se curvando diante dele? Eram os judeus. E está vendo aquele outro com a faixa ali vermelha sentado? Era Mordecai. Mordecai também, ele era judeu. Só que Mordecai, ele não se curvava diante de outra pessoa, a não ser do próprio Deus. Ele não se curvava diante do rei e muito menos diante de Ramã, que era apenas um ministro ali do reino, certo? Então, o que aconteceu? Ramã, ele ficou sabendo, por meio de outros, que todos se curvavam diante dele, menos Mordecai. Então, voltando lá, quando o rei Assuero perguntou a Ramã: olha, Ramã, o que é que eu devo fazer para alguém que sempre me ajudou, que me livrou de todo o mal? O que é que você acha que um rei deve fazer para honrar alguém que eu gosto muito, alguém que para mim é muito especial? Ah, Ramã achou que era ele. Ah, eu sou o ministro, eu sou a pessoa mais importante desse reino depois do rei. Ah, ele pensou, então o rei, ele quer agradar a mim, então vou dar uma ótima ideia. Ramã, ele já estava sabendo, preste atenção, do que Mordecai não estava se curvando diante dele. Preste atenção nisso aí que a Pró vai falar daqui a pouco. Então Ramã, achando que o rei estava falando dele mesmo, falou: ah, meu senhor, mande trazer as roupas que o senhor usa. Ah, também o cavalo, o melhor cavalo que o senhor monta. Manda colocar uma coroa real na cabeça, né? Colocar um anel bonito no dedo. Essa é a melhor forma do senhor agradar alguém que o senhor gosta muito. Aí, sabe o que foi que o rei Assuero disse? Ok, muito bem, boa ideia. E Ramã ainda disse mais: faça com essa pessoa, senhor, o rei, a sua majestade, vossa majestade. Faça com que essa pessoa desfile pela cidade, desfile por toda a Pérsia, mostrando que ele é muito amado pelo seu rei, achando que era com ele. Esse aqui mesmo, ó, esse que está aqui de pé. Então, preste atenção. O rei falou: boa ideia, Ramã. Então, eu te agradeço, você me deu uma ótima ideia. É a melhor forma que eu tenho de agradecer e de agradar alguém que me fez muito bem. Gente, antes disso, a Pró não disse aqui que essas pessoas que estão se curvando em Mordecai eram judeus? Pronto, o rei já tinha dado uma ordem a Amã, né? Para poder matar os judeus. Porque Ramã disse para o rei assim, ó, para o rei Assuero: olha, vossa majestade, os judeus, né? Eles não estão honrando a gente, não estão honrando a autoridade. Então, é melhor matá-los, porque eles não estão obedecendo, eles não estão se curvando diante de mim, nem diante do rei. O rei já tinha dado essa ordem. Só que, prestem atenção, olha o que foi que o rei fez. O rei falou assim para Ramã: ah, Ramã, sabe essa boa ideia que você me deu? Faça tudo isso, vai lá, faça tudo isso que você disse para
Mordecai. Por quê, Pro? O rei Assuero, Ramã disse tudo isso para o rei Assuero, só que o rei Assuero descobriu que Mordecai havia salvado a vida dele. Então ele não podia dar ordem para matar Mordecai. Pronto, Ramã pensou que tinha sido com ele, né? Aí Ramã, neste momento, foi uma decepção muito grande para Ramã, porque ele pensava que o rei queria agradar o próprio Ramã e não foi. Foi para Mordecai. Ramã jamais esperava isso, porque ele vinha justamente pedir o rei para enforcar Mordecai, porque ele já tinha dito que queria matar os judeus, o Ramã, mas ele foi lá ao rei pedir para enforcar. Gente, Ramã, ele fez uma forca para matar Mordecai. Vocês acreditam nisso? E aí, quando ele chegou lá para falar com o rei que queria matar Mordecai, ele teve essa surpresa. O rei pediu que vestisse Mordecai, que colocasse Mordecai no melhor cavalo. Nem toda aquela ideia que Ramã foi lá com toda a desonestidade do mundo, com toda a ganância querendo matar Mordecai. Então, o mal veio aí, ó, a favor de Ramã, porque ele desejou mal a Mordecai, que ele tanto odiava, porque ele ficou sabendo, né, como está aqui na foto, tá vendo? Aqui, que Mordecai não se curvava diante dele, porque Mordecai, ele era o quê? Fiel a Deus, assim como nós temos que ser também. E aí tem aqui, sabe por que ele não gostava de Mordecai? Justamente foi o que a Pró disse, porque Mordecai, ele queria que Mordecai se ajoelhasse diante dele, se curvasse diante dele, e Mordecai não se curvava diante de ninguém, a não ser o próprio Deus. Então Mordecai, ele tinha essa qualidade, ele adorava somente a Deus. Então Deus, ele honrou a fé de Mordecai. Olha o que aconteceu, né? Por isso, aquele homem vaidoso, né? Ele queria, o rei Assuero, ele queria prestar uma homenagem. Ramã foi lá e quis fazer mal a Mordecai, mas Deus honrou Mordecai. O rei Assuero, ele fez bem, foi a Mordecai e não a Ramã, que estava sendo o que ali, ó? Estava sendo bajulador do rei, queria agradar o rei, mas na verdade ele queria matar um monte de gente. Imaginem aí, gente, a dificuldade que Mordecai encontrou com o seu povo judeu, né? Ramã, sabendo disso, dizendo que o povo judeu estava indo contra as leis, queria que o rei, o quê? Mandasse matar Mordecai, mas ele, ó, se decepcionou, né? Ele fez muito mal. Então, gente, Mordecai, ele precisava também defender o seu povo que era judeu, certo? E sabe o que foi que Mordecai fez? Ele foi atrás da sua irmã. Quem era a irmã de Mordecai? A rainha Ester. A rainha Ester era o quê? A esposa do rei Assuero. E Mordecai falou, minha irmã, o povo judeu está sendo ameaçado. E vocês sabiam que Ester foi ao lado de Mordecai e falou, olha, nós vamos orar a Deus, né? E o que Deus estiver planejando vai acontecer. E eu vou ficar ao lado do meu povo. Se o meu marido, Assuero, ele me aceitar assim, ele vai aceitar. Se ele não aceitar, eu sinto muito. Eu vou ficar ao lado do povo judeu, porque é o povo que adora o único Deus. Olha que interessante como a rainha Ester fez. Para vocês verem que mesmo Mordecai sendo honrado pelo rei, tá? Pró esqueceu de dizer que Ramã teve que acompanhar Mordecai andando nas ruas, vestido como um rei, né? Mas mesmo assim, Mordecai, ele não esqueceu do povo judeu. Por isso ele foi atrás da sua irmã Ester para interceder pelo povo judeu, porque já era uma lei, né, de mandar prender e matar o povo judeu. A Pró quer fazer uma correção. Ester, ela era sobrinha, tá bom? De Mordecai e não irmã, certo? Ester ela era sobrinha de Mordecai. Olha só, Mordecai era tio de Ester e não irmão, tá? A Pró só quer fazer uma correção. Então, prestem atenção. Mordecai, ele mesmo sendo homenageado, né? Como a Pró falou, ele foi e pediu a rainha Ester, né? A sua sobrinha, que era esposa do rei Assuero, para poder interceder pelo povo. Que pedido foi esse? Mordecai pediu a sua sobrinha, rainha Ester, para falar ao rei Assuero que Ramã tinha um plano mentiroso
Gente, olha só como Ramã, ele era muito mentiroso, né? E aí, sabe o que aconteceu? Que plano era esse? Era justamente dizendo que os judeus, todos eles estavam desobedecendo todas as leis, mas não era verdade, só porque os judeus, no caso, Mordecai não queria se prostrar diante dele. Então o rei acabou descobrindo a desonestidade de Ramã, né? Ele viu que Ramã estava inventando um monte de mentira para prejudicar os outros. Sabe o que foi que o rei Assuero fez, gente? Tá vendo que a gente nunca deve fazer maldade para os outros? O rei Assuero, sabe a forca que Ramã fez para Mordecai? Pronto, o rei Assuero descobriu a verdade, né? Deus tocou no coração do rei Assuero e revelou o rei Assuero em sonhos que estava acontecendo algo muito mentiroso para prejudicar os judeus e principalmente a Mordecai. E o rei foi lá e pediu ao povo, né, aos seus súditos, que usasse aquela forca que Ramã tinha feito para Mordecai, tinha armado contra Mordecai, para poder eles pegarem aquela forca. E aí sim, gente, o rei, furioso, mandou enforcar Ramã, tá certo? Naquela forca que ele tinha preparado para quem? Para Mordecai. Assim, Deus livrou Mordecai e o seu povo dos planos malignos de Ramã, tá? E aqui vocês podem ver Deus honrando Mordecai. Mordecai, né, montado no cavalo real, no cavalo do rei Assuero, com coroa, com as melhores vestes, sendo honrado e levado, puxado. Quem é esse que está puxando o cavalo? O próprio Ramã, certo? Isso foi antes dele ser morto na forca que ele fez para Mordecai, tá, meus amores? Então, o que a Pro quer dizer a vocês? Que Deus, ele honra aquelas pessoas que servem a ele, né? Assim como Deus honrou Mordecai, ele também nos honra pela fidelidade ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele nos honra com os seus atos, tá bom? Que Deus abençoe. Nós temos uma atividade aí que a Pro agora vai explicar a atividade para vocês. A nossa atividade, baseada na história de Mordecai e Ramã, escreva 2 qualidades que demonstram o caráter fiel de Mordecai. Olha Mordecai, né? Ele foi fiel o tempo todo, estão lembrados? Ele não adorava os outros deuses, ele sempre falou a verdade, ele sempre foi honesto, né? E ele honrava a Deus. 2 efeitos graves do caráter de Ramã: mentiroso, né? Ele era desonesto, ele era invejoso, né? Então vocês podem colocar aí. E o número 2, quais consequências da honestidade de Mordecai? Olha, Deus honrou Mordecai, né? Mordecai, ele foi homenageado. Gente, vocês sabiam que depois Mordecai se tornou rei, né? Mas lá pra frente, depois a gente faz essa história. E a desonestidade de Ramã, todo mundo sabe, né? E aí nós temos o troca ideias, tá? Que vocês vão fazer aí, né? Sobre uma questãozinha. E aí depois vocês vão para a próxima página, que é a continuação e falando sobre um caso que aconteceu, tá certo? Sobre a desonestidade também, vai falar um pouco sobre o nosso Brasil, que há muitas pessoas desonestas, tá? E aí vocês respondam e mande para a escola. Um beijo, turminha do 4º ano, tá? A Pro quer corrigir aqui, a Pro se empolgou, falou 3º ano, mas é 4º ano.